Quando a autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado se vê presa em um terrível mistério de assassinato, seus próprios livros começam a ganhar vida e os suspenses das páginas se tornam reais, em um nível extremo. Videntes começam a identificar o culpado e testemunhas param de falar. Uma conspiração policial? De quem é essa letra? Você conhece o filme, mas não sabe da história por trás e do pesadelo que Lois Duncan viveu. Nesse episódio especial, se prepare para conhecer o mistério original de uma surpreendente história real. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira de Casos Criminais. E o episódio de hoje é especial, nós estamos em mais um especial desse programa. O anterior tinha sido do Dr. Dead, a parte 1 e a parte 2, e hoje eu vou contar pra vocês a terrível e triste história da autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Para você que não sabe, o filme é baseado num livro. E a vida dessa autora desaba de uma forma que vocês não podem nem imaginar. E ela tem um embate fulminante com o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu vou contar tudo pra vocês em detalhes, então se prepara, porque hoje essa história vai te emocionar, é uma história muito forte, os detalhes aqui são chocantes e eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido e completamente sem palavras. Já aproveita e dá o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho, é muito importante, ajuda a gente a crescer, faz com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Aproveita e conheça os nossos outros episódios, tem muitos aqui, no final eu vou trazer uma análise bombástica. E antes da gente começar a história, te convido a conhecer a série As Mulheres do Presidente na Mira de Escândalos. A primeira temporada tá incrível, a gente está cobrindo todo o escândalo que envolve a vida do Bill Clinton, e é um thriller político inimaginável, não é o que você tá pensando, você não imagina a história de suspense que tem na série que está sendo apresentada aqui no canal uma vez por semana. Vai lá e assiste As Mulheres do Presidente, eu tenho certeza que você vai se surpreender e conhecer coisas que você nunca imaginou e saber informações que dificilmente vão chegar ao seu conhecimento por outros veículos de mídia. Lois Duncan Smith nasceu em 28 de abril em 1934 na Pensilvânia. Filha dos fotógrafos profissionais Lois e Joseph James Steinmetz, a Lois passou a sua infância na Pensilvânia, mudando-se no final da infância para Sarasota, na Flórida, onde seus pais voltaram a trabalhar como fotógrafo de circo. Ela começou a enviar histórias para revistas aos 10 anos e começou a vender histórias para revistas aos 13 anos. Quando ela era adolescente, ela conseguiu dinheiro extra vendendo essas histórias. E na Flórida, onde ela passou a juventude entre os artistas de circo, a Lois se formou na Sarasota High School em 1952 e no outono seguinte ela se matriculou na Duke University. Mas ela desistiu em 1953 para começar uma família com Joseph Cardoso, um colega que ela conheceu na universidade. Depois que ela abandonou a faculdade, a Lois continuou a escrever e publicar artigos para revistas, e ela escreveu mais de 300 artigos publicados em revistas como Ladies Home Journal, Redbook, Macau, Good Hogsping e Reader Digest. Ela publicou seu primeiro romance Love Song for Joyce em 1958 sob o pseudônimo de Louise Carey. Em seguida, ela publicou The Boot Hill em 1959 e no ano seguinte ela lançou seu terceiro livro. Aí em 1962, a Lois mudou para Albuquerque, no Novo México, com seus filhos, depois de ter se divorciado de seu primeiro marido, o Joseph. Ela se sustentou escrevendo cartões de felicitações e confessionários fictícios para revistas pulp. Em 1966, ela publicou o romance Ransom, detalhando um grupo de alunos mantidos em cativeiro em um ônibus escolar. E esse livro lhe rendeu uma indicação ao prêmio Edgar Allan Poe, como também acabou marcando sua mudança de romance para trabalhos mais orientados para o suspense. E no começo ela enfrentou muitas dificuldades financeiras, inclusive durante muito tempo ela se mudava sempre que o aluguel aumentava, o que normalmente significava anualmente, mas aí suas histórias começaram a pagar bem o suficiente para que ela comprasse uma casa e mandasse suas filhas até mesmo para a escola de balé. E então ela se casou com o engenheiro elétrico Donald Arquette em 1965. Ele adotou os 3 filhos que ela tinha do outro casamento, Robin, Karen e Brett, e eles tiveram mais 2, o filho Donald Jr. e a filha Caitlin. A Lois Duncan foi uma das pioneiras de ficção para jovens e adultos
E foi um gênero que surgiu na década de 1960. E nessa época a Lois queria uma experiência exclusiva com adolescentes porque ela não reconhecia seus leitores nem como crianças, nem como adultos, mas como pessoas que estavam assumindo responsabilidades pessoais, aprendendo certo e errado e encontrando seu lugar no mundo. No total, ela lançou 7 livros na década de 60, se destacando e ganhando espaço no mercado com todos eles. No início dos anos 1970, a Lois foi contratada para ensinar jornalismo na Universidade do Novo México. E essa contratação aconteceu por acaso. Sua amiga, que era chefe do departamento de jornalismo, a contratou como substituta com base em sua experiência escrevendo para revistas, apesar do fato de que ela não tinha um diploma. E aí, nesse período, enquanto ela lecionava, a Lois se matriculou nas aulas na universidade, ganhando seu bacharelado em inglês em 1977. Em 1970 veio um grande sucesso porque ela publicou seu romance histórico chamado Peggy, seguido pelo livro infantil de 1971, Hotel for Dogs. Esse livro inclusive virou filme, estrelado pela Amy Roberts em 2009, aqui acho que é Hotel Bom pra Cachorro, o nome, se eu não me engano. E aí em 1973 ela lançou um dos seus livros mais famosos, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, um dos maiores destaques da sua carreira e que marcou muitos jovens e adolescentes naquela época. Calma, porque mais pra frente a gente vai chegar no filme. E pra quem não sabe, eu vou apresentar um pouco a sinopse desse livro, porque ela tem algumas diferenças com relação ao filme. Os 4 personagens principais, Julie, Helen, Ray e Barry, acabam acidentalmente atropelando e ceifando a vida de um jovem menino de bicicleta chamado David Gregg. Depois que o Ray anonimamente chama uma ambulância para acudir o David, os 4 fazem um pacto para nunca contar a ninguém sobre o seu envolvimento no incidente. Só que um ano depois eles começam a receber mensagens ameaçadoras de alguém que sabe muito bem o que eles fizeram no verão passado. Em 1978, a Lois publicou o polêmico Killing Mr. Griffin. E esse livro se destacou muito por não ter obscenidades e coisas assim. Inclusive, uma das motivações da Lois era fazer livros que não tivessem aqueles temas promíscuos que os demais livros já tinham naquela época. A partir daí, a Lois começou a entrar em temas sobrenaturais e psíquicos. Foram 10 livros durante os anos 70. Ela construiu uma carreira premiada e bastante volumosa. Muitos livros, além desses que eu mencionei, se destacaram nesse período. Ela consolidou seu nome e se tornou uma autora muito conhecida e, consequentemente, muito famosa. Já na década de 80, ela prossegue como autora aclamada, lançando 4 livros, um em 1981, uma biografia em 1982, outra em 1984, 85, 87 e então chegamos em 1989, quando ela lança o seu livro Don't Look Behind You. Não Olhe Para Trás, em tradução em português. O livro é baseado na personalidade da filha da Lois, Caitlin Arquette, a filha mais nova. A história é sobre uma garota chamada April que entra para o programa de proteção a testemunhas por causa do pai dela, que é um agente do FBI. Só que aí eles passam a ser perseguidos por um pistoleiro. Eu dei uma olhada nas críticas e muita gente não gostou do andamento da história, a protagonista não foi muito bem aceita. Enfim, essas críticas são críticas mais recentes. Não foi o melhor trabalho dela, mas o livro fez muito sucesso na época, considerando que a Lois era um nome muito forte. Só que pouco depois do lançamento do livro veio a grande tragédia e os suspenses iriam parar. A ficção que ela havia trabalhado por tantos anos tornou-se, em suas palavras, uma realidade hedionda. Caitlin Arquette, de 18 anos, a filha mais nova da Lois, se formou no colégio em 14 de junho de 1989 e ela foi aceita na Universidade do Novo México, em Albuquerque, para estudar medicina, logo após a formatura. E ela se mudou para um apartamento com o namorado Doug Knock e eles pagaram esse apartamento com a ajuda de dinheiro que eles receberam de um acordo de seguro. Ele era 8 anos mais velho do que ela, mas a Caitlin disse aos pais que ele era apenas 4 anos mais velho. No entanto, eles achavam que ele era uma boa pessoa. 6 semanas depois, na tarde de 16 de julho, em um domingo, a Caitlin disse a Lois que ela e o Doug vinham tendo problemas desde que foram morar juntos.
e ela planejava terminar com ele e queria que Lois mentisse sobre seu paradeiro. Depois ela visitou uma amiga das 21h30 às 22h45. Inclusive, naquela noite ela comeu frango com feijão verde no jantar e assistiu um filme antes de então entrar em seu Ford vermelho. Então ela se dirigiu para o leste na Lomas Road em direção à casa da Lois. Quando ela chegou a um cruzamento, outro carro parou ao lado dela e um dos seus ocupantes acabou disparando e, infelizmente, atingiu 2 vezes a sua cabeça. O carro dela desviou por 3 faixas de tráfego sem controle e parou contra um poste de iluminação pública. Pouco antes da meia-noite, a Lois soube que Caitlin estava na sala de emergência. Ela inicialmente pensou que a Caitlin tinha sofrido até mesmo um acidente de carro. Só que depois de chegar ao hospital, seus pais souberam o que de fato aconteceu. 5 horas depois, a polícia chegou ao apartamento dela. O Doug estava sozinho em casa, aparentemente sem saber do fato. Ele disse a eles que tinha saído com amigos e tinha feito várias atividades. O Doug contou aos investigadores que discutiu com a Caitlin, mas não sabia que ela queria que ele fosse embora. Mais tarde, ele se juntou aos pais dela no hospital. Infelizmente, ela não resistiu e, devido aos ferimentos, 24 horas depois, seus entes queridos se reuniram para despedir e a Lois foi forçada a desligar os aparelhos de sua filha. Ela descreveu que quando ela colocou a mão no peito da Caitlin e a sentiu subir e descer de ritmo constante no respirador, foi difícil acreditar que a Caitlin não estava viva. Então ela disse: "Durma bem, meu bebê", e sussurrou: "Vá com Deus". Esse incidente foi tratado como uma tragédia para toda a cidade e a polícia prometeu uma abordagem geral. Eles disseram em uma coletiva que não se importavam com quantas mãos de obra seria necessário. Pessoal, recursos, eles tinham certeza que iriam resolver isso até que chegassem ao último extremo se fosse preciso. Essa promessa foi pontuada por uma escolta de 6 motocicletas no funeral da Kate. As investigações começaram imediatamente e o Doug foi deixado de lado como suspeito do evento porque seus dedos testaram negativa para qualquer resíduo de pólvora. Além disso, a polícia encontrou uma carta de Caitlin no apartamento em que ele morava com ela e essa carta dizia assim: "Querido, onde você está? Eu sei que você ainda está bravo. Sinto muito, ok? Sinto sua falta hoje. Fui à casa da mãe devolver esses livros. Eu vejo você amar." Por causa dessa nota, a polícia descartou brigas entre o casal como motivo para o que aconteceu. Só que 5 dias depois, o Doug foi descoberto no chão porque o seu estômago havia sido atingido no meio da noite. E na verdade ele havia feito isso a si mesmo. Mas ele se recuperou. E quando o detetive Steven Gallegos o entrevistou em uma manhã, uma semana depois dele ter tentado tirar sua própria vida, ele havia relatado que ficou muito perturbado com o que houve com a Kate. Por isso ele então decidiu que era o momento de dar um basta nessa dor. Ele alegou que pensava constantemente que se não tivesse discutido com ela não estaria naquela área da cidade, sozinha e tudo mais. Só que a Lois começou sua própria investigação imediatamente. Ela descobriu que o Doug fazia parte de uma fraude multimilionária de seguros no sul da Califórnia. O golpe era encenar um acidente de carro com ambas as partes envolvidas para reivindicar dinheiro de seguro fraudulento. E esse era um negócio florescente entre os imigrantes vietnamitas no sul da Califórnia. E o Doug às vezes levava a Caitlin com ele quando ele cometia essas fraudes. Aí a Robin, a outra filha da Lois, achou suspeito essa tentativa de colocar um fim em si mesmo do Doug, mas então um amigo recomendou que ela visitasse Beth Munch e ela concordou. E essa mulher era uma médium e a Robin sempre foi cética em visitar médium, mas movida pelo desespero, ela acabou indo. E o encontro foi inesperado. Essa mulher de meia idade, cabelos curtos, que conduziu seu trabalho em um escritório doméstico moderno e independente, se mostrou como extraordinariamente comum. A Robin disse que essa médium também não era amigável, mas ela canalizava os que se foram por uma espécie de fluxo de consciência que ela chamou de escrita automática. E o seu meio de comunicação preferido era uma máquina de escrever elétrica. E nesse caso, ela trabalhou gratuitamente.
A Robin teve permissão para fazer 3 perguntas e depois de cada uma, a Beth explodiu com uma resposta chocante. Quando a Robin perguntou se o Doug ou seus amigos tiveram algo a ver com o que aconteceu com a Kate, a Beth disse o seguinte: a situação em que o Doug agora se encontra nasce do mal entendido e da confusão. Não é como se ele fosse o único a fazer isso, mas parece que ele sabe quem fez isso. E a Lois, no entanto, não era apenas cética em relação aos médiums. Ela acreditava que eles eram vigaristas, mas depois que a Robin compartilhou a transcrição, ela decidiu que não tinha nada a perder. Ela decidiu seguir essa pista dada pela vidente. Então a Lois, o Don, esposo da Lois, pai da Caitlin, e a Robin se dirigiram para o mesmo hospital onde haviam estado poucos dias antes e encontraram um quarto privado do Doug. E ele parecia um pouco grogue, talvez por causa dos analgésicos, mas alerta o suficiente para dizer a Lois que queria vê-la e mais ninguém. E ele colocou os braços em volta do pescoço dela e a agradeceu por ter vindo. E então Doug disse: eu não fiz isso. Então a Lois respondeu dizendo: eu sei que você não fez. Então a Lois disse a ele que ele sabia quem era e que ele precisava decidir se amava Kate o suficiente para contar. Então ele ficou em silêncio por um momento e então disse o seguinte: eu sei, eu estou decidido. A primeira coisa que Lois fez foi ligar para o detetive Steve Gallegos. Depois que o Doug se recuperou, o Steven pediu para que ele fosse à delegacia para uma entrevista. E ele pediu a Lois que ela viesse também. E a Lois perguntou para ele: o que você quer que eu faça? E ele disse: faça a mesma coisa que você fez no hospital. Então, enquanto eles estavam sentados sozinhos em uma sala de entrevista, a Lois o presenteou o Doug com uma rena de brinquedo que ela comprou para Kate como um presente de Natal. E então ela disse a ele que a Kate tinha adorado esse presente, etc. E então ele repetiu o que disse alguns dias antes: que ele sabia de algo e que precisava tomar uma decisão. Só que dessa vez ele não disse mais nada. E aí algo aconteceu, porque foi desse ponto que a investigação policial pareceu mudar no ponto de vista da Lois. Mas o interesse do Steven Gallegos nos detalhes preocupantes que continuavam a vir à tona desapareceu. Por exemplo, a amiga da Kate diz que recebeu um telefonema surpreendente do Doug na noite do incidente. Ele gritava ao telefone dizendo: a Kate se foi, a Kate se foi! Essa amiga, que não queria ser identificada, inclusive contou que a Kate estava chateada com a fraude do seguro. O casal inclusive viajou para Orange County junto quando ela participou de um acidente encenado. Então essa amiga achou que poderia haver alguma conexão. Então ela ligou para a polícia e foi transferida para o detetive Steven Gallegos e ele simplesmente a dispensou. O chocante e o problema nessa bombástica revelação é que a polícia não notificou o Doug do que houve com a Kate até as 3 horas da manhã. Várias horas depois dela ter aquela conversa desesperadora com o Doug pelo telefone. E aí surge outra coisa. Enquanto a Lois estava resolvendo os negócios da filha, fechando contas e pagando contas, ela notou que 3 ligações haviam sido feitas do apartamento de Kate. Cada uma foi para a cidade em Orange County e foram colocadas no dia 17 de julho, no momento exato em que Kate estava dando seu último suspiro na unidade de trauma do hospital. E o problema era que o Doug também estava no hospital nessa hora, então não podia ter sido ele. A Lois pegou essa conta e a entregou para o detetive Gallegos. E aí ela ficava importunando o detetive e dizia: olha, você já conseguiu descobrir? Aí ele respondia: não, são números não listados, a polícia não pode conseguir números não listados. Aí mais uma bomba vem e cai no colo da Lois. Depois que tudo passou, o bilhete recolhido no apartamento da Kate, que se presumia que ela havia escrito, era uma prova importante e também provava que o Doug e a Kate haviam resolvido a sua discussão. No entanto, quando a Lois e o Don viram a cópia original da nota, eles ficaram chocados. Não apenas sua letra cursiva era marcadamente diferente da escrita escrupulosamente elaborada da Kate, como também haviam erros ortográficos e outros erros que a Kate jamais teria cometido. Inclusive, exemplos foram demonstrados para a polícia através de cadernos e coisas que a Lois tinha. E aí outra coisa que complicou o caso de uma forma mais brutal
foi que quando o texto da nota apareceu no relatório do Steven Gallegos, ele havia sido limpo, que originalmente estava escrito assim: fui à casa do Nan para reajustar esses livros, e que foi transformado em fui à casa da mãe devolver esses livros. Finalmente, a Lois continuou pressionando e ela continuou guerreando, e então o Doug fez várias confissões à polícia. Mas infelizmente ele disse que não sabia nada sobre o que aconteceu com a Kate. Na verdade, ele acabou revelando e admitiu ter participado de 2 acidentes encenados, ambos planejados e pagos por um assistente jurídico em Orange County. E ele mentiu para a polícia porque um amigo e companheiro da fraude o instruiu a mentir. E então esse amigo acabou fazendo os 3 telefonemas misteriosos do apartamento da Kate quando ela estava no hospital, e o Doug também. Cada um era para o assistente jurídico encenado de planejamento de acidentes. Essas confissões foram feitas durante uma entrevista na Delegacia Central de Albuquerque, e por razões que permanecem obscuras, as autoridades não pareceram particularmente preocupadas. Um subchefe mais tarde escreveria as alegações sobre a atividade de gangues vietnamitas como possivelmente nada mais do que fumaça. E o Steven Gallegos, que entrevistou o Doug, pareceu simpático ao assunto. 6 meses depois do ocorrido, o informante levou a polícia a um homem chamado Robert Garcia, e ele foi interrogado por 2 horas antes de contar aos investigadores que ele estava em um carro com 3 amigos na noite do incidente com a Kate. Ele alegou que um deles acabou disparando em uma mulher em seu carro por causa de um desafio. E então isso se encaixou com uma teoria da polícia de que a Kate havia sido vítima de um ato aleatório de violência. Então o caso se complicou ainda mais quando 2 homens, Miguel Garcia e Juvenal Escobedo, de 18 e 21 anos, foram presos e acusados do que aconteceu com a Kate. A polícia disse a Lois que os 2 homens acabaram disparando aleatoriamente na Kate depois que os 2 homens apostaram que um deles faria isso. Com base no depoimento do Robert, a polícia prendeu o Juvenal e o Miguel. E segundo Robert, o Miguel foi o homem gatilho. Aí a polícia descobriu que o Juvenal havia vendido recentemente seu carro, um Chevrolet Camaro marrom, e eles conectaram isso a uma testemunha ocular que alegou ter visto um Chevrolet Camaro marrom perseguindo uma jovem em seu carro na noite do incidente com a Kate. E isso tinha ocorrido mais ou menos 1 hora antes. No entanto, o caso todo desmoronou quando foi descoberto que o Robert estava na prisão na noite da tragédia. Por fim, em abril de 1991, as acusações contra os 3 suspeitos foram retiradas por falta de provas. Só que aí, o promotor, querendo resolver esse caso de qualquer forma para acabar com a pressão da Lois, ele disse que os 2 eram culpados e ele conseguiu levar ambos para julgamento. Só que não havia nenhuma evidência e nenhum motivo para justificar, além da tal da violência aleatória. Só que o júri não concordou e acabou rejeitando as acusações contra o Miguel e o Juvenal. Aí depois o Robert confessou que ele havia feito essa declaração fraudulenta porque o detetive que o interrogou desligou o gravador e ameaçou que se ele não quisesse cooperar, você já sabe. Desesperada com a falta de respostas, a Lois se perguntou se havia outros detetives psíquicos honestos. E aí ela começou a perguntar por aí. E todos eles tinham políticas rígidas sobre trabalhar apenas com as autoridades. E para obter acesso a esses médiums, a Lois garantiu a eles que ela faria uma atribuição sobre o assunto no Dia das Mulheres. E após cada entrevista, ela mencionaria sua filha. E então, quando eles aceitavam, eles diziam a ela: há algo que eu possa fazer? E a Lois dizia: eu não sei, existe alguma coisa que vocês podem? Então eles falavam: vou canalizar a Kate. Então eles pediam os pertences e a Luz começou a enviar requisitos da vida da sua filha para médiums de todo o país. E nisso foi par de brincos, concha, borda, bolsa, carteira, e eles responderam com possíveis pistas sobre o responsável e inclusive mensagens que a Kate mandava do outro mundo. E a Lois, menos convencida de que todos esses médios eram charlatões, ela embarcou de vez. E essas pistas levaram a Lois a planejar suas próprias buscas arriscadíssimas inclusive, para solucionar o grande mistério. E aí o médium deu uma grande dica de que ele via um castelo no deserto e que esse castelo havia desempenhado algum papel
no que aconteceu com a Kate. Então ela agarrou sua câmera, entrou em seu carro e dirigiu mais de uma dúzia de milhas em um sopé das montanhas Sandia, e depois de estacionar em uma estrada de terra e caminhar por um caminho rochoso, ela estava lá, atrás de um portão trancado, com uma vista da cidade ao longe. E então ela viu a mansão palaciana que ela estava procurando. Pasmem, vocês vão ficar chocados agora, mas o desespero fez com que essa mulher invadisse essa mansão. Gente, perigo extremo. E era uma mansão com muitas escadas e ela começou a subir as escadas. E ela entrou na sala, e ela entrou nos quartos e ninguém a viu. E ela começou a procurar coisas que pudessem ser pistas para desvendar o que aconteceu com a sua filha. Mas aí ela foi embora sem encontrar nada que tivesse qualquer ligação com a Kate. E então uma outra médium chegou a fazer com que a polícia desenhasse um esboço policial com a descrição do suspeito. Então a médium viu psiquicamente o rosto do culpado. O marido da Lois, o Don, estava ficando preocupadíssimo porque a esposa estava dando duro, mas ela estava fazendo loucuras já para desvendar tudo isso. E eles começaram a receber telefonemas ameaçadores e anônimos. Coisas que aconteceu no livro em que ela escreveu estava acontecendo com ela e com sua família. E o Don se viu numa situação sem saída porque ele sabia que a esposa estava investindo, dando todo o seu esforço e braço nisso, e que infelizmente suas tentativas de dissuadir sua esposa eram inválidas porque ela estava determinada a ir até o fim sem ter medo das consequências. As ameaças foram tamanhas que eles tiveram que se mudar para a Flórida. Uma outra vidente, Noreen Rainer, colaborou com o desenhista da polícia, porque a Lois mandou para ela os óculos escuros da Kate, batom e vários outros itens. E aí a Noreen mandou de volta uma foto da cabeça do possível suspeito. E esse suspeito era diferente do rosto que a outra médium havia visto. E esse homem na foto parecia idêntico a outro personagem que a Lois havia criado, que na verdade era um pistoleiro de aluguel chamado Mike Vamp, do livro Don't Look Behind You, aquele livro no qual a personagem feminina se baseava na personalidade da Kate. A partir desse momento, a Lois começou a acreditar que esse livro havia sido uma premonição do que aconteceria com a sua filha, e ela ficou mais envolvida ainda com esses médios. Em 1992, furiosa com o progresso inexistente da polícia, ela escreveu um livro chamado You Killed My Daughter, e ela se baseou em evidências compiladas por investigadores privados e também por opiniões de videntes. E ela constatou por meio da sua própria investigação que a Kate conhecia a pessoa que pôs um ponto final em sua vida. Então ela formou uma teoria de que a Kate foi eliminada por um homem contratado porque ela sabia muito sobre as atividades criminosas que o Doug estava envolvido, incluindo a encenação de acidentes. E parece que, como num dos acidentes que ele havia encenado com a Caitlyn, ele havia usado um carro que a Kate tinha alugado com o cartão de crédito da Lois. Então esse acidente foi supostamente orquestrado por uma organização composta por membros poderosos da comunidade vietnamita do sul da Califórnia. Então esse livro foi escrito estritamente para adultos, e ela escreveu porque tinha certeza que houve um encobrimento policial no caso. Ela disse que estava tão desamparada que não sabia o que fazer a seguir, e que a única munição que ela tinha era a capacidade de escrever. Só que, para surpresa dela, esse livro acabou sendo adotado pelos próprios adolescentes, o que foi um grande baque para ela e para os editores. O livro surpreendeu a editora e se tornou um best-seller. Com esse golpe fulminante que a Lois havia dado na polícia, eles vieram a público e disseram que a Lois havia se tornado um obstáculo para a investigação, que ainda não havia sido resolvida, porque quando a Lois divulga coisas que não são factuais, ela não está ajudando no caso. Só que em 1995 houve uma reviravolta na investigação. A Lois apareceu no Sally Jessy Raphael Show, um programa de TV, e uma investigadora particular de Albuquerque chamada Pat Caristo, por acaso ligou a TV e decidiu ver o programa. E essa Pat Caristo havia trabalhado no caso da Caitlyn em nome de um advogado que estava tentando ganhar o dinheiro do seguro para Lois quando o acidente aconteceu com sua filha. E nessa época, a Patty havia lido os primeiros relatórios da polícia, onde ela havia visto o nome de um homem chamado Paul
Apodaca. Então a Paty percebeu que ninguém havia mencionado seu nome no talk show e ela imediatamente ligou para os produtores do programa, porque a informação que ela tinha era muito forte.